Olá, pessoal! Que a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus esteja hoje sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. Aqui é Ivanilde Serafim. Nós estamos com mais um vídeo do Discipulado, módulo 3. Módulo 3 falando sobre libertação. E dentro deste módulo nós estamos falando agora no tema de hoje, que é bênção e maldição. Nós falamos já sobre bênção e maldição, sobre a maldição hereditária. Falamos também sobre a maldição das palavras. E agora eu quero falar também sobre a outra maldição, né? Então, só para falar mais um pouquinho sobre as palavras, porque esse tema é muito profundo e grande. As palavras, muitas vezes, quando a gente reclama, murmura, também nós atraímos maldição. Então, que hoje você vai trocar cada palavra de reclamação e de murmuração por gratidão, por bênção. Amém? Então, eu quero embasar, colocar em base este tema de bênção e maldição com um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim, ó: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Este versículo, né, está falando de um ladrão que vem apenas para roubar, porque ele é ladrão, então ele rouba, para matar e para destruir. O ladrão, nesse contexto aqui, espiritualmente, Jesus está referindo a ele e Satanás. Porque Jesus disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Porque ele está comparando o mercenário, o que é o ladrão, com o bom pastor que cuida das ovelhas. E ele diz, eu sou o bom pastor, então o ladrão mercenário é Satanás. E ele vem senão para roubar, matar e destruir. Essa é a função do inimigo. Por isso eu gosto do tema de libertação. Porque muitas vezes você é crente, vai para o céu, mas o inimigo está roubando, matando e destruindo a tua vida, teu ministério, tuas finanças, sua vida familiar, sua saúde e um monte de outras áreas da sua vida, sua carreira profissional, seus relacionamentos com pessoas, seu relacionamento conjugal, seu relacionamento com os pais, seu relacionamento com os filhos e assim por diante. Mas o Senhor disse assim, eu, que sou o bom pastor, eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Eu quero dizer, tem abundância na sua vida aí? Tem abundância nas finanças? Tem abundância no ministério? Tem abundância no seu relacionamento conjugal? Ou você vive um roubo, uma destruição? O inimigo está matando o seu relacionamento conjugal? O inimigo está matando o seu relacionamento com seus filhos? É uma guerra, é uma bagunça dentro da sua casa? Você está tendo uma família disfuncional? Como é que está a sua vida? Ela está abundante? Abundante é algo tão cheio que transborda. Então, abunda, transborda. É que nem uma caixa d'água cheia que começa a transbordar a água dela de tão cheia que ela está. É assim que é a vida abundante. Tem muita vida que está transbordando. Você está transbordando de um relacionamento conjugal tão bom que você está transbordando em outras pessoas que estão recebendo do seu relacionamento pro delas. Você está transbordando nas finanças, você está ajudando pessoas, ajudando o reino de Deus. Você está transbordando na sua vida, nos seus relacionamentos, em todas as áreas, na sua saúde, que você está ajudando um monte de outras pessoas. Ou você está vivendo doenças, enfermidades, dor de cabeça, pressão alta, câncer, falta de ar, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Você está vivendo problemas financeiros, o que você está vivendo de bênção e de maldição. Então este tema é muito importante. A gente está sempre vindo aqui ver, tem maldição hereditária aí? Então liberta disso. Tem
palavras de maldição aí? Então se liberta disso. E hoje nós vamos falar de mais uma parte de bênção e maldição. E para eu entrar no tema, eu quero já abrir com vocês a Bíblia. A gente lê aqui Carta de Paulo aos Efésios. Aos Efésios, capítulo 5, versículo 22. Vamos começar... Não, vamos ler... Vamos começar pelo capítulo 6, porque a gente volta no 5, 22. Capítulo 6, vamos começar por essa parte aqui. Vamos começar de nós no sentido de ser filhos. Você é filho? Você tem pai e mãe? Tá vivos? Já foram embora? Não importa. Importa que você é filho. Então vamos ler. Vós, filho, sedes obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro dos mandamentos, de todos os mandamentos que tem uma promessa, é esse, honrar teu pai e tua mãe. Para que te vá bem, a promessa é para que te vá bem, ou seja, para que tenha uma vida abundante, uma vida abençoada, para que tudo vá bem na sua vida. E vivas muito tempo sobre a terra. Você só vai viver muito tempo sobre a terra, ou seja, ter uma vida bem longa, quando você obedecer este princípio. É um princípio que é honrar, obedecer. Aí você fala assim, mas eu já sou adulto, né? Não vou poder ficar lá obedecendo meu pai e minha mãe. Tá, antes de eu explicar um pouquinho sobre isso, quero dizer que muitas pessoas morrem cedo, novos. Tem jovens que morrem, tem pessoas que morrem cedo, morrem até quando ainda muito novo, muito jovem, ainda adolescente, ou na fase da adulta, mas morre cedo por conta de não observar isso aqui. E se não morre, vive uma vida miserável, porque o inimigo rouba, mata o quê? Mata os sonhos, mata o casamento, mata os relacionamentos, mata os projetos. Você vai lá, faz um projeto que vai dar certo, aí ele vem e mata e morre. Aí a morte dos projetos, a morte dos sonhos, a morte de uma carreira profissional, a morte de tantas coisas, porque você não observou esse princípio. Isso aqui é um tema tão grande que daria um seminário só para falar de honra aos pais. Como aqui nós vamos fazer um seminário, então nós não vamos se aprofundar, mas você pega o básico. Se lembra da sua infância e da sua adolescência, o quanto você era obediente ou desobediente? O quanto você honrava seus pais ou desonrava? Desonrava às vezes na mente, às vezes por fora você estava obedecendo, mas por dentro você estava com raiva. Falando assim, eu tô fazendo, mas não... Sabe aquela coisa, tipo assim, filho, senta aqui. Não, não senta. Senta aqui. Ah, mas eu não quero sentar. Senta, aí senta e fica assim, eu tô sentada por fora, mas por dentro eu ainda tô em pé. Sabe aquela coisa de por dentro tá rebeliando contra os pais? Você era esse tipo de filho? Você era o tipo de filho, ou ainda é, né? Eu não sei que idade que você está agora, em que fase você está da vida, que está assistindo. Mas você é aquele tipo de filho que xingava os pais, às vezes com palavras, às vezes na mente. Sentia raiva, né? Tudo que o pai falasse ou a mãe falasse, sentia exatamente um sentimento de revolta contra os pais. Sabe aquele sentimento de raiva, de revolta? Como se os pais não soubessem de nada. Sabe aqueles filhos que vê os pais como inimigo? Eu não quero que você olhe para os seus filhos se eles fazem isso. Eu quero que você olhe para você como filho, tá? Você como filho. Você é esse tipo de filho? Ou você era um filho completamente obediente? Que obedecia os pais com alegria, com prazer, e tinha o maior prazer de honrar e obedecer e agradar os pais. Então, aí tá um segredo. Às vezes a sua vida tá sendo ruim porque você era um filho rebelde. Mas eu vou mais a fundo. A desonra aos pais é quando você envergonha os seus pais. É quando você não vive uma vida digna. E eu tô falando como cidadão e cidadã. Como você comete crimes, começa a cometer pecados imorais, coisas depravadas na área sexual, nas finanças, é uma pessoa que não é honesta, desonesta, não honra os seus pais sendo um esposo, uma esposa exemplar, sendo um pai e uma mãe exemplar, porque quando você é uma esposa exemplar, você honra os seus pais, ou quando você não vive, né,
como esposo, como esposa, do jeito que Deus quer, quando você não é pai e mãe direitinho do jeito que Deus quer, mas você é mal, você desonra os seus pais. Porque a honra aos pais, muitas vezes é a conduta de caráter, de vida que você vai levar, vai estar honrando seus pais, né? Então não importa, você tomou atitudes em rebelião, porque hoje o mundo, a mídia, a sociedade, a escola, o tempo inteiro está jogando os filhos contra os pais, jogando os filhos contra os pais. Mas a Bíblia fala: eis que nos últimos dias, lá em Zacarias, eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldições. É maldição os filhos se rebelar contra os pais, os filhos desonrar os pais, é maldição, é bíblico. Deus deixou esse manual que chama Bíblia Sagrada, para que nós possamos aprender a forma certa de viver. É um manual, por quê? Porque foi Ele que nos criou, e Ele nos criou programado para funcionar do jeito que Ele programou, do jeito certo. Se uma pessoa que criou o aparelho celular, ou a geladeira, ou o micro-ondas, ou uma máquina de lavar roupa, seja lá o que for, ter a forma certa de você manusear para que funcione, para funcionar. Mas se você, de repente, não usar da forma correta, não vai funcionar. Pode danificar, pode quebrar, pode acontecer problemas porque você não está utilizando da forma correta. Então Deus, Ele criou uma forma certa da gente funcionar como pessoas, da gente funcionar na terra. E nós temos que dar essa honra aos pais e aos avós e aos bisavós e aos tataravós com a nossa conduta de vida, com a nossa obediência. Honrar os pais vai... Nossa, tem muitos versículos na Bíblia que dá um seminário grande para falar sobre isso. E muita coisa na Bíblia para falar sobre honrar, né? Mas você fica com o básico e deixa o Espírito Santo trabalhar e te mostrar sobre como você é como filho, como você foi como filho, como você é como filho até hoje. Mesmo na vida adulta, você ainda honra os pais. Você não deve mais aquela obediência, porque agora você mudou, né, a fase, você agora está casado ou está adulto independente, não deve mais a obediência. Você é livre para fazer suas próprias escolhas, tomar suas próprias decisões, porque você já é adulto, responsável. Porém, ainda as suas decisões e as suas escolhas honra ou desonra os seus pais. E se você vive uma vida que honra seus pais, que alegra o coração dos seus pais, porque a honra muitas vezes está ligada em seus pais se alegrar e sentir orgulho de você. Olhar pra você e ver você sendo uma bênção e se alegrar. Mas se você é uma pessoa que envergonha os pais, né, que imagina o pai e a mãe de uma pessoa que faz as maldades. Eu não vou falar aqui, né, porque eu vou deixar um pouquinho público esse vídeo, mas coisas tipo um assassino, um pedófilo, um estuprador, esses desonram os pais, porque o caráter dele envergonha os pais. Ninguém quer ser pai e mãe de pessoas que têm esse tipo de conduta, de bandido, de ladrão, de coisa. Isso é desonra. Então, quando você vive uma vida digna, honesta, justa, sabe? Você é pai de família, mãe de família, você é uma pessoa direita, isso também honra os pais. Então, honrar os pais vem um monte de questões, né, que eu teria que ter um seminário só para falar disso. Mas a obediência na infância, na adolescência, na juventude, enquanto você está debaixo da autoridade, é primordial para decidir o seu futuro inteiro. Então, se você não foi esse filho obediente, se arrependa, peça perdão a Deus. E se seus pais estão vivos, vai até eles e peça perdão aos seus pais por filho que você foi. Reconcilia com seus pais. Tem filho que às vezes está de mal do pai, está de mal da mãe, não fala com o pai, não fala com a mãe e quer ser abençoado? Não vai. Mesmo aceitando Jesus, nascendo de novo, não vai ser abençoado, porque a Bíblia manda honrar os pais. Efésios capítulo 5, versículo 22 diz: vós mulheres, sujeitai os vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então eu quero dizer que aqui nesse texto também está falando sobre esposas. As esposas precisam honrar os maridos. Então, vamos lá. O homem, o marido, o homem, ele honra quem? Ele honra Deus, honra os seus pais, honra as autoridades que estão sobre ele. A mulher, ela honra quem? Honra Deus, honra os pais, as autoridades que estão sobre ela. Então ela honra o marido, mas o marido honra a esposa?
Sim, apesar de que nesse texto não está escrito, mas em outros textos vai estar escrito, que senão o vídeo fica muito grande, né? Mas quando nós estivermos em mesa fazendo esse estudo, eu vou trazer com mais clareza que o homem também honra a esposa, tá? Mas nós vamos focar agora sobre autoridades. A esposa deve honrar ao marido. Você não vai honrar o pai e a mãe, e mulher não vai honrar o marido, porque eles são obedientes à palavra de Deus. Aqui está escrito assim, ó, se seu pai for bonzinho, um homem de Deus, um bom pai, você honra. Se seu pai for alcoólatra, você não precisa honrar, não está escrito isso. Se seu pai é um bandido, você não tem que honrar, não está escrito isso. Está escrito honrar o pai e a mãe, pronto. Ele pode ser o pior pai e a pior mãe do mundo, pode ser o pior marido do mundo, você precisa honrar, tá? Abre parênteses, não estou falando em casos de abusos, tá? Abusos, você precisa chamar as autoridades. Agressões físicas de homem com mulher, chama as autoridades e você não precisa ficar debaixo deste jugo. Fecha parênteses. Continuando, num casamento onde não há o abuso, onde não há violência, a mulher, ela deve se sujeitar ao marido e honrar ao marido, porque senão ela não será abençoada. Ela quer as bênçãos de Deus, então ela precisa se submeter ao marido. E submissão é estar debaixo da missão do marido. Quando o marido tem uma missão, a mulher entra debaixo dessa missão e ambos cumprem uma missão. E os dois juntos, né, vão ser uma bênção. Então, a submissão da mulher é uma honra ao marido. Então, tá falando para as esposas honrar os seus maridos. Porque quando elas honram o marido, elas são abençoadas porque elas estão obedecendo a palavra do Senhor. Você quer ser amaldiçoada? Minha querida irmã, minha querida mulher, então você desonra o seu marido, não tenha respeito por ele, não tenha honra por ele, não tenha honra por ele, não respeite ele, tá? Desrespeite, desonre, fale coisas, e aí você vai estar vivendo uma vida totalmente amaldiçoada. Uma mulher que é sábia, ela vai lidar com o marido da forma que está escrito em Pedro. Aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 3. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também se alguns não obedeçam a palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Ou seja, a mulher que ela honra o marido, que ela se submete ao marido, que ela respeita o marido, ela não fica falando na cabeça do marido. Provérbios fala que é melhor morar no deserto do que com a mulher rixosa. O que é mulher rixosa? Mulher que gosta de rixa. Então tem que ter criticando. Ah, você deixou a pasta de dente fora do lugar. Ah, porque você deixou o leite fora da geladeira. Ah, porque você deixou a toalha molhada na cama. Ah, porque você é aquilo. Pare de ser esse tipo de mulher. Tenha uma conduta de uma mulher de Deus e sem as palavras o seu marido vai se converter a Deus, vai se converter a você e vai ter uma transformação. É uma construção, que depois eu vou ensinar bastante sobre família, é uma construção que com o tempo o marido, Deus faz a obra e ele se converte e ele muda. Quando a mulher se submete e seja submissa ao marido e honra o marido. Eu preciso continuar esse vídeo no próximo vídeo, tá? Continuar essa aula, que eu vou continuar falando desse mesmo assunto sobre as bênçãos e a maldição, tá bom? Até lá, beijo, fique na paz do Senhor.